Prontinho! Olá, meus caros! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Estude com o Autor. Um projeto criado pela editora Juspodium e eu tenho a grande satisfação de poder integrar o time de autores que participa. Então, em Direito Constitucional, uma vez por semana, toda terça-feira ao meio-dia, nós estamos juntos para podermos comentar alguns pontos específicos e muito interessantes de um certo capítulo do nosso manual de Direito Constitucional. Eu já estou com o meu aqui, com várias marcações, inclusive feitas, porque eu aproveito para reler alguns trechos. E, claro, escolher os tópicos centrais que eu vou comentar aqui neste nosso encontro. Você já fez a leitura? Estamos hoje no capítulo 8 do nosso livro, que trata dos direitos políticos, né? E também é um capítulo que abraça o tema partidos políticos. Então, sejam todos muito bem-vindos a este encontro. Eu selecionei aqui alguns tópicos para poder comentar com relação a este importante e tão exigido em prova capítulo. Estude o tema direitos políticos. Certamente, se você vai se submeter a algum concurso, a um certame qualquer, este assunto será exigido, ele consta do seu edital, a relevância dele é imensa. E estude também porque você precisa saber enfrentar as questões todas que são postas em nosso dia a dia e muitas delas tocam este tema, direitos políticos. Você vai notar no encontro de hoje porque eu vou discutir alguns aspectos também que envolvem esse capítulo e que são de interesse bastante recente, tendo em vista essa crise sanitária que ainda estamos enfrentando. Pois bem, eu queria começar meus comentários aqui dando destaque a um item específico do nosso livro, que é o item 8. Dentro do nosso capítulo 8, eu escolho para começarmos o item 8. Nós estamos aqui na página, deixa eu verificar para você, o item 8 está na página 562 para quem tem a atual edição. Esse item, esse tópico trata do artigo 16. Quando você estuda os direitos políticos, são 3 os dispositivos centrais da Constituição que devem ser lidos. Os artigos 14, 15 e 16, para podermos iniciar então o estudo dos direitos políticos. O artigo 17 fica para a parte dos partidos políticos. Quando eu estou em aula, ao contrário do que eu fiz aqui no livro, eu sempre começo esse estudo pelo artigo 16, depois eu passo para o artigo 15, depois a gente enfrenta o artigo 14, que realmente, pela amplitude que ele tem e a imensidão de parágrafos que são postos naquele dispositivo, é sim um tópico mais complexo do nosso estudo. Então, um conselho para você que vai estudar os direitos políticos. Terminou a parte introdutória do nosso livro? Se você quiser fazer um estudo por artigo, comece com o artigo 16, ou seja, pode iniciar no item 8, reconhecendo então o que o artigo 16 traz. Esse dispositivo consagra o chamado princípio da anterioridade eleitoral. E esse princípio da anterioridade eleitoral significa o seguinte: normas, leis e emendas constitucionais podem alterar o processo eleitoral. Mas para que não tenhamos alterações casuísticas que visam beneficiar um grupo político específico, alterações feitas então nas vésperas da eleição acontecer, o artigo 16 determinou que se uma eventual lei ou emenda constitucional alterar o processo eleitoral, essa alteração entra em vigor, adquire vigência na data em que ela é publicada. No entanto, ela fica hibernando, ela não produz ainda os seus efeitos. Ela não vale de imediato para as eleições que ocorram dentro daquele primeiro ano de vigência da nova norma. Ou seja, o que esse dispositivo propõe para nós é o seguinte: homenageando a ideia da não surpresa, uma lei ou uma proposta de emenda constitucional que alterar o processo eleitoral, e perceba, essas alterações não só são possíveis, como são desejáveis, porque precisamos aperfeiçoar o nosso processo eleitoral. Pois bem, uma norma que resolva alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor na data em que ela é publicada. Ela adquire vigência, ingressa no ordenamento jurídico com a publicação. Mas eu tenho que aguardar um ano de vigência em que essa norma fique então hibernando e sem produzir efeitos, para que então ela adquira eficácia. O que significa então que ela adquire vigência com a publicação, mas ela tem que cumprir este período de um ano de vigência para aí sim ela ter eficácia e ser aplicável às eleições que ocorram após esse primeiro ano de vigência. Se porventura uma nova eleição acontecer durante esse primeiro ano de vigência, aquela norma que alterou o processo eleitoral, apesar de estar em vigor, não será aplicada porque não terá eficácia. É por isso que no ano que antecede as eleições, nós notamos no Congresso Nacional um ímpeto de realizar, de efetivar
alguma nova reforma eleitoral, e normalmente são micro-reformas que não merecem esse nome, mas nós notamos esse ímpeto no Congresso e, em especial, o mês de setembro é decisivo para a aprovação daquela nova legislação. Por quê? Porque eu preciso que ela seja aprovada e conte um ano de vigência para, então, ela adquirir eficácia e valer para as eleições futuras, né, subsequentes. Eu listo alguns casos aqui no livro, se você tiver com ele aberto, vá para a página 563 comigo, porque eu cito 2 casos interessantes das duas últimas mini-reformas eleitorais que nós tivemos. Uma é a Lei 13.165. Essa Lei 13.165, que foi uma mini-reforma eleitoral, ela foi publicada em 29 de setembro de 2015. Então, ela valeu para as eleições que aconteceram em outubro de 2016, porque justamente tivemos um ano de vigência para que aí então a lei pudesse ser aplicada. Mas perceba, 29 de setembro do ano anterior às eleições. Por quê? Porque os congressistas sabem que eles têm esse prazo para poderem aprovar a norma que modifica, que altera, que de alguma forma aperfeiçoa o processo eleitoral, que ela precisa contar um ano de vigência para aí sim ela adquirir eficácia, ela produzir efeitos. Agora, eu tenho um outro exemplo mais curioso ainda, envolvendo a mini-reforma eleitoral que foi feita no ano de 2017. Se você seguir o exemplo 2 na página 563, trata disso. Por quê? As leis 13.487 e 13.488, as duas foram publicadas no dia 6 de outubro de 2017. 6 de outubro de 2017 foi uma sexta-feira. As leis foram publicadas e adquiriram vigência nessa data. As eleições de outubro de 2018 aconteceram num domingo, no dia 7 de outubro. Quer dizer, essa legislação aqui ela foi publicada aos 45 do segundo tempo para poder valer nas eleições de outubro de 2018. E essas leis todas valeram porque elas respeitaram este princípio tão importante que é o princípio da anterioridade eleitoral. Então, o que você tem que gravar sobre o artigo 16? Sobre o princípio da anterioridade eleitoral. Em primeiro lugar, é sempre importante recordar que a norma entra em vigor, adquire vigência com a publicação. Mas, apesar de já ter vigência, de estar em vigor, ela não produz efeitos, ela não vale para as eleições que ocorram ali imediatamente. Eu tenho que contar um ano de vigência para aí então essa norma adquirir eficácia e iniciar sua produção de efeitos. Grave esse prazo de um ano. Grave essa ideia da não surpresa, da proteção ao pleito eleitoral, justamente porque mudanças feitas às vésperas da eleição, mudanças casuísticas, normalmente beneficiam um grupo político que é majoritário, que é dominante e, claro, o princípio republicano não tolera um comportamento desse tipo. Pois bem, mais um detalhe sobre esse princípio da anterioridade eleitoral que é importante. Lembre-se que o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 3685, que foi relatada pela ministra aposentada Ellen Grace, o Supremo firmou o entendimento de que este princípio é uma garantia individual do eleitor. Se é garantia individual, está inclusive imune à atuação do legislador derivado, né? Ou seja, está inclusive imune da atuação restritiva, abolitiva de quem? Do Congresso Nacional, por meio da feitura de emendas constitucionais, porque é considerado, esse artigo 16, uma garantia individual do eleitor, então está protegido como sendo cláusula pétrea. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º do nosso texto constitucional. Faz parte, então, daquilo que nós consideramos o projeto básico, essencial da nossa Constituição. E eu trago esse artigo 16 para começarmos a nossa conversa em razão de um debate que é bastante contemporâneo, interessante e deriva da crise sanitária que envolve as eleições municipais agora de outubro do ano de 2020. Você sabe que nós temos eleições municipais este ano e sabe ao mesmo tempo que em vários locais do nosso país estamos enfrentando situações que envolvem isolamento social, ameaça de lockdown, etc. Pois bem, os prazos eleitorais estão correndo e agora em agosto nós temos as convenções partidárias, que necessariamente para a escolha dos candidatos envolvem o quê? Envolvem, ao menos em tese, a aglomeração. Pois bem, esse calendário eleitoral vai seguir? As eleições de outubro de 2020 vão ou não acontecer? Pois bem, não sou a pessoa mais autorizada a dizer o que é melhor para o país nesse momento, mas certamente posso informar como constitucionalista quais seriam as barreiras a serem enfrentadas que estão postas em nosso texto constitucional para que eventual mudança dessas datas das eleições pudessem ser efetivadas. Pensemos juntos. Em primeiro lugar,
os mandatos já estão estabelecidos como sendo mandatos de 4 anos. Você bem sabe que este período de mandato não é considerado cláusula pétrea. Quando nossa Constituição de 88 foi promulgada e publicada, inclusive, o mandato presidencial não durava os atuais 4 anos. O mandato presidencial durava 5 anos. Foi uma emenda revisional, que é a emenda revisional número 5 de junho do ano de 1994, que reduziu o mandato presidencial de 5 para os atuais 4 anos. Então, ampliarmos ou reduzirmos esse período de mandato não é algo que vá violar o texto constitucional, não é algo que vá ameaçar nenhuma cláusula pétrea. Então é possível sim que haja a extensão de um mandato, é possível sim que tenhamos, por exemplo, a redução de um eventual mandato, como a emenda número 5 revisional já nos mostrou lá na década de 90. Então hoje o mandato presidencial dura 4 anos, mas quando a Constituição foi promulgada, publicada em outubro de 88, não era assim, e isso pode vir a ser alterado, entenda isso. Inclusive tramitam no Congresso Nacional diversas proposições no sentido de ampliarmos os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para unificarmos as eleições municipais, estaduais e federais num único ano, que certamente nos faria economizar demais, né? Se unificarmos todos os pleitos eleitorais num único momento específico. Pois bem, a pandemia trouxe então essa discussão sobre a possibilidade de, primeiro, estendermos os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para que só tenhamos nova eleição na esfera municipal no ano de 2022, em conjunto com as eleições estaduais e com a eleição presidencial. Essa proposta existe, está sendo discutida e vejamos, como constitucionalistas que somos, se existe ou não a possibilidade disso tramitar. Em primeiro lugar, teríamos que alterar alguns dispositivos constitucionais que prevêem eleições esporádicas a cada 4 anos, né? E uma PEC daria conta disso sem afrontar uma característica do voto que está petrificada no artigo 60, parágrafo 4º, no inciso 2, que é justamente a periodicidade. Os mandatos precisam ser periódicos. Por quê? Porque uma característica nevrálgica e central da República é justamente a alternância no poder. Agora, se essa alternância vai se dar a cada 5 anos, a cada 4 anos ou a cada 6 anos, este é um detalhe que cada texto constitucional vai tratar como desejar. Então, a depender do avanço ou da contenção da pandemia, o princípio da necessidade é que vai nos ofertar uma resposta mais direta, é que vai nos conduzir se precisaremos ou não estender esses mandatos ou trocar as datas da eleição. Sobre trocar as datas da eleição. O artigo 77 no caput, que tem redação dada pela emenda constitucional número 16 do ano de 97, esse caput do artigo 77 delimita que o primeiro turno acontece no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, se houver, onde houver, acontece no último domingo de outubro. Já estamos acompanhando propostas que tramitam no Congresso Nacional e que tensionam adiar o pleito eleitoral. 2 propostas são as mais vigorosas. Uma primeira, que transfere o primeiro turno para 15 de novembro, e uma outra proposição que transfere o primeiro turno, salvo engano, para o dia 6 de dezembro. E aí um espaçamento bem curto para o segundo turno, onde ele acontecer. Sabemos que o segundo turno é raridade em eleição municipal, porque quase 80% dos municípios no Brasil se vale do sistema eleitoral majoritário puro ou simples, que é um sistema de turno único. São poucos os municípios que se valem do sistema eleitoral majoritário absoluto, que é um sistema que permite o segundo turno, né? Esse sistema é utilizado para eleição de presidente, governador e vice, prefeito e vice-prefeito, mas só de alguns municípios. Municípios que tenham mais de 200 mil eleitores. Esses municípios são raridade no Brasil. Né? Para você ter uma ideia, lá em Minas Gerais, meu estado de origem, Minas tem aproximadamente 850 municípios, pouco mais que 850 municípios. Desses mais de 850 municípios que nós temos no estado de Minas Gerais, só 7 usam o sistema eleitoral majoritário absoluto. Ou seja, só 7 municípios em Minas possuem mais de 200 mil eleitores. Os outros 840 e tantos municípios em Minas usam o sistema eleitoral majoritário simples, que é de turno único, tá? Então, esse segundo turno aconteceria, mas ainda neste ano de 2020. Qual é a percepção dos ministros do Supremo? O que deve acontecer? Ontem você deve ter acompanhado, o ministro Barroso tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fachin também entrou no tribunal. Lembre-se, se quiser conhecer melhor o TSE, que você deve visitar o artigo 119 da nossa Constituição. O TSE tem, no mínimo, 7 ministros. Dentre esses 7 ministros, 3 são juízes do Supremo Tribunal Federal. Nós temos, então, o Barroso à frente agora
do Tribunal Superior Eleitoral e então, como presidente, ele já disse, inclusive como grande constitucionalista, que ele é contra a extensão dos mandatos dos prefeitos e vereadores para que só tenhamos novo pleito eleitoral em 2022. O adiamento das eleições, como eu já disse, pode ser necessário, e aí é o princípio da necessidade que nos conduz, e não, digamos, nossos próprios interesses. A necessidade da crise sanitária pode nos indicar como sendo uma solução o adiamento do pleito eleitoral ou para o mês de novembro ou para o mês de dezembro, a depender das circunstâncias. Mas eu coloco todas essas questões para você perceber que há um dispositivo constitucional que sustenta esse debate e que pode ou não, né, estar sendo violado, que é o artigo 16. Porque o artigo 16 me lembra que as normas que vão alterar o pleito eleitoral, inclusive em situações de grande agonia, em situações de crise, é uma alteração que, apesar de entrar em vigor assim que é publicada, ela só vale para as eleições que ocorram após um ano de sua vigência. Então, será que trocarmos as datas da eleição, será que promovermos a extensão de um determinado mandato, isso fere ou não o artigo 16? Poucos são os constitucionalistas que têm enfrentado este ponto, ao argumento de que não estaríamos tratando de processo eleitoral propriamente, porque estamos falando de extensão de mandato ou de data, tá? Então, é uma questão que você vai acompanhar, em especial nos meses de junho e julho. Já que as convenções partidárias vão acontecer em agosto, você vai perceber que nesses próximos meses nós acompanharemos nos periódicos, no noticiário, muito intenso debate sobre este assunto. E o artigo 16 vai ser o pano de fundo dessa discussão. Porque eu já lhe expliquei que a periodicidade ser alterada não viola a cláusula pétrea. Então, se estendermos os mandatos dos prefeitos e dos vereadores, não estamos violando a cláusula pétrea da periodicidade. Isso é fato. Mas será que estamos afrontando de alguma maneira o artigo 16? Enfim, e se alterarmos as datas da eleição? Simplesmente transferirmos de primeiro domingo de outubro para 15 de novembro ou 6 de dezembro, como são as proposições mais vigorosas hoje. Isso é possível? Isso viola o artigo 16? Porque o artigo 16, não se esqueça, ele por si só é cláusula pétrea. Então, qualquer violação dessa cláusula infligiria no texto constitucional realmente um golpe que não pode ser assimilado, um golpe que tem que ser devolvido, revidado, tá bem? Então, o artigo 16 é o primeiro ponto aqui do debate. Outro ponto que eu trago a debate é fruto também de uma emenda constitucional, que é a possibilidade da reeleição. Isso também vai ser muito discutido, né? Porque estamos frente a uma situação, a um cenário de que teremos nova eleição, inclusive mandatários que estão hoje à frente dos seus municípios adotam posturas, muitas vezes descoordenadas com a orientação do Estado ou com a orientação da própria União, no sentido de ganharem um certo protagonismo na solução da crise, e isso, claro, tem uma finalidade específica, não é só altruísmo e preocupação com a população. Existe a questão da reeleição. Muitos disputarão, neste ano de 2020, a reeleição para ocuparem mais uma vez, por mais um único período subsequente, a chefia do Executivo em âmbito municipal. Então, falemos um pouco da reeleição, já que é uma causa, inclusive, de inelegibilidade relativa tão interessante. Então, venha comigo. Quando a Constituição de 88 foi promulgada e publicada, lá no mês de outubro, no final da década de 80, a reeleição só era possível no Legislativo. Para a chefia do Executivo, o sujeito só podia cumprir um único período e depois ele tinha que permitir a alternância do poder. Pois bem, uma emenda constitucional, que é a emenda 16, essa emenda do ano de 97, passou a permitir a reeleição na chefia do Poder Executivo para mais um único período subsequente. Modificou, então, a redação do artigo 82, modificou a redação do artigo 14, parágrafo 5º, e hoje, então, é possível que aquele que ocupou o cargo na chefia do Executivo por um período possa se reeleger para o período subsequente. Depois, há que haver espaço para alternância do poder, alguém diferente tem que ocupar a função, e aí depois, se ele quiser voltar, ele pode. Nada impede, portanto, que um sujeito ocupe o mesmo cargo na chefia do Executivo no Brasil por 3 mandatos, desde que eles não sejam subsequentes. Eu preciso ter um mandato aqui de alternância, tá? Isso é possível no Brasil, não é possível, por exemplo, no direito norte-americano. Quem já presidiu os Estados Unidos da América 2 mandatos, subsequentes ou não pode ocupar um 3º mandato, mesmo que haja alternância. No Brasil, havendo alternância, o sujeito pode voltar a ocupar a função, tá? Mas aí, voltando aqui para a reeleição, eu quero exemplificar algumas situações
inclusive uma que pode atingir aqui, deve atingir o atual prefeito da capital do estado de São Paulo, Bruno Covas. Exatamente por quê? Porque falar de São Paulo é falar quase que de um país que funciona internamente dentro do Brasil em paralelo, né, em razão da dimensão e da importância, não só populacional, mas também, em especial, econômica, né, e social, que a cidade de São Paulo tem para o país. Então entenda algo que já aconteceu no estado e cujo debate agora vai ser transferido para o município. O que é possível aqui, né? Perceba o seguinte, o sujeito que foi eleito vice na chefia do executivo, ainda que durante o exercício desse mandato como vice, ele tenha substituído o titular em diversas oportunidades, ele só foi eleito como vice e não exerceu o cargo em definitivo, só substituiu. Se depois, por sucessão, ele passa a exercer o mandato, ele está então cumprindo o seu primeiro mandato. Mas é claro, um mandato tampão, porque ele sucedeu o titular. No caso do atual prefeito do município de São Paulo, ele sucedeu o então prefeito, que hoje é o governador, João Dória. E nessa sucessão, ele então passou a cumprir seu primeiro mandato. Está hoje cumprindo seu primeiro mandato, mas nas eleições de outubro de 2020 pode se candidatar à reeleição. E a reeleição será o quê? O seu segundo e único mandato, tá? Então é possível? É. Por quê? Porque mesmo tendo sido em 2016 eleito como vice, ele sucedeu o titular em 2018. Passou então a atuar na condição de prefeito titular daquele município. Em 2020 ele disputa o quê? A reeleição, em que pese em 2016 ter sido eleito como vice. Houve a sucessão, então agora ele disputa a reeleição. Seria possível em 2024 disputar esse cargo de novo? Claro que não. Por quê? Porque 2020 já é a reeleição dele. O primeiro mandato dele foi mais enxuto como prefeito, porque foi um mandato tampão, em que ele só concluiu um período que já havia sido iniciado pelo seu antecessor, mas aquilo foi o primeiro mandato, tá? Você tem que tomar muito cuidado com aquele que é vice na origem e como se dá essa sucessão. Por quê? Porque vários cenários se desenham. Então eu vou usar de novo São Paulo, mas agora o estado, para poder ilustrar algo que é ainda mais interessante. Lembre-se do caso do Alckmin. O caso do Alckmin nos permite estudarmos vários institutos interessantes que estão aqui no item 6.4 do nosso livro. Aliás, as inelegibilidades, elas começam aqui, quer ver? Um ponto bastante relevante para você. Olha só. As inelegibilidades, elas se iniciam nessa página 547, as inelegibilidades relativas. Elas estão aqui na página 547, com muito esquema, muita coisa feita aqui, porque não é realmente uma parte muito simples da matéria. Olha só, para você ter uma ideia, isso aqui é uma tentativa de ilustrar algo para você visualizar em concreto um cenário que, num aspecto abstrato e teórico, é difícil de você compreender, né? Mas enfim, sobre então o caso estadual São Paulo, do Alckmin, isso vai nos permitir recordar alguns institutos importantes. Em 94, Mário Covas se elegeu governador do estado, o vice era Alckmin. Claro que nesse primeiro mandato do Covas, que ele venceu em primeiro turno, Alckmin substituiu o Covas em diversas oportunidades. Depois, em 98, Mário Covas vence Paulo Maluf no segundo turno e se reelege governador do estado de São Paulo. E Alckmin se reelege vice e segue substituindo Covas quando é necessário. Então perceba que em 94, Alckmin foi vice, em 98 ele se reelegeu vice. Pois bem, no curso desse segundo mandato, em março de 2001, Mário Covas falece. Alckmin então se torna um sucessor. Então ele passa a cumprir o seu primeiro mandato, mas agora como titular. Então perceba, ele foi eleito vice-vice. No curso desse segundo mandato como vice, ele se tornou, por sucessão, titular, passou a ser então governador. E eu conto este como sendo o primeiro mandato dele. Depois, em 2002, ele passa a querer disputar a eleição, mas agora como titular, a reeleição. Não é por quê? Porque ele é titular por sucessão e agora em 2002 ele quer disputar a reeleição. Claro que essa matéria foi parar no Supremo Tribunal Federal, mas a Corte disse no recurso extraordinário 366-488 o seguinte: aquele que foi eleito vice e reeleito vice não exerceu a função do titular, ainda que tenha substituído o titular em algumas situações, mas ele só se elegeu e se reelegeu como vice. Quando ele, no segundo mandato de vice, sucede o titular, aí sim ele passa a ser governador. Este é, então, o seu primeiro mandato. Pois bem, este é o primeiro mandato dele. Em 2002, ele tem direito à reeleição para mais um único período subsequente. E, de fato, Alckmin se reelege em 2002 e se torna governador reeleito no estado de São Paulo, tá? Aí, em 2006, nós temos o quê? Alternância.
alternância, por quê? Porque ele já tinha sido governador um mandato tampão, em razão do falecimento do Covas. Cumpriu aquele período que o Covas já havia iniciado em 98. Em 2002 ele se reelegeu, cumpriu seu segundo mandato. 2006 foi a alternância. 2010 ele se candidata de novo e vence a eleição. Governador de São Paulo de novo, pela terceira vez, mas não consecutiva, porque isso a Constituição não permitiria. 2006 foi a alternância, 2010 ele se candidata e vence a eleição, 2014 é a segunda reeleição dele na condição de governador. 2018 ele faz o quê? Se desincompatibiliza, ou seja, renuncia ao cargo até 6 meses antes do pleito, para quê? Para que ele possa disputar outro cargo. Qual? A presidência da República, que ele inclusive não venceu. Tá, mas por que ele precisou se desincompatibilizar? Porque a Constituição determina isso. O chefe do Poder Executivo, e ele era chefe do Poder Executivo porque estava ocupando o cargo de governador do estado de São Paulo. O chefe do Poder Executivo que queira disputar outro cargo precisa fazer o quê? Precisa necessariamente renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito, não precisa ser com a data exata de 6 meses, mas até 6 meses antes do pleito precisa se desincompatibilizar, que significa renunciar ao respectivo mandato para poder disputar outro cargo. E foi o que ele fez, tá? Então, isso tudo você lê no artigo 14, nos parágrafos 5º e 6º. É esse item que eu mencionei, 6.4 aqui, que começou na página 547, basicamente. 540, não, antes. 500 e... as inelegibilidades começam na 545, você vê que é a parte mais extensa e mais robusta aqui do meu material no capítulo de Direitos Políticos, porque é realmente um tópico muito importante, né? Bom, continuando ainda aqui nessa parte das inelegibilidades, e eu tô falando daquela envolvendo a reeleição, já tratei do caso Alckmin, que é importantíssimo, agora eu vou trazer à tona um recurso extraordinário outro, que o Supremo Tribunal Federal julgou e que é importantíssimo, que é o 637485. 637485. Quem relatou foi o Gilmar. Esse é o caso do prefeito itinerante. Isso aqui é importante para a atual eleição também, se ela for acontecer em outubro de 2020. Preste atenção. Aquele que se elege prefeito do município A e se reelege prefeito do município A, não pode, no terceiro mandato, nem tentar ser prefeito do município A de novo, porque o 14 parágrafo 5º veta, nem tentar ser vice daquele município de novo. Por quê? Porque isso poderia ser uma tentativa de burlar a Constituição para ele ocupar o cargo pela terceira vez consecutiva. Então, quem foi prefeito do município A no mandato, se reelegeu prefeito do município A no segundo, no terceiro mandato, nem pode disputar a eleição para ser prefeito do município A, nem vice-prefeito do município A, tudo bem? Aí o sujeito pensa, será que eu poderia, então, no final deste meu segundo mandato, trocar meu domicílio eleitoral para outro município, por exemplo, o município B, porque já que eu não posso tentar ser prefeito ou vice-prefeito de novo no município A, porque eu já cumpri 2 mandatos ali, nesse terceiro mandato eu me candidataria a prefeito no município B, que é, então, outro cargo. Pode isso? Claro que não. Nesse recurso extraordinário, 637485, o Supremo disse, eu vou vedar essa figura de prefeito profissional ou prefeito itinerante. Por quê? Porque isso é uma maneira de, por via reflexo ou via oblíqua, ocasionarmos uma violação ao que está no parágrafo 5º do artigo 14. Então, aquele que foi prefeito de um mesmo município 2 vezes consecutivas, não pode no terceiro mandato nem ser prefeito nem vice de nenhum outro município. E foi nesse recurso extraordinário que o Supremo passou a vedar essa figura do prefeito itinerante, do prefeito profissional, tá bem? Bom, já tô perto aqui de encerrar esse nosso encontro. Claro que eu deixei aqui nos stories do Instagram uma pergunta, né? O que te causa mais dificuldade quando você estuda o tema direitos políticos? Em que pese muitos terem me respondido, que são os próprios políticos. Eu entendo, né? Na verdade, a pergunta estava direcionada a você me dizer qual instituto que gera tanta confusão. Então, eu queria aproveitar esse encontro, já que estamos aqui ao vivo, só para poder tirar algumas dúvidas que eu vi que foram deixadas ali na caixa de perguntas, prestigiando os alunos que sempre participam. Um aluno falou, qual a diferença de alistabilidade para elegibilidade? Vamos lá, rapidamente. Isso está aqui na parte introdutória do capítulo 8 desse livro. Se você leu para poder acompanhar essa live, você já aprendeu essa parte, então vai só reprisar isso comigo. Se não leu, assim que terminar a live, eu vou divulgar o cupom de desconto para você poder comprar e poder estudar e a partir da semana que vem ter feito a leitura e aí sim acompanhar aqui a explicação. Mas vamos lá. Alistabilidade, capacidade eleitoral ativa. O sujeito se alista como eleitor e vota. Isso é capacidade eleitoral ativa, alistabilidade. De outro lado, nós temos o conceito de elegibilidade, que é capacidade eleitoral passiva. O sujeito, então, que se alista como eleitor e vota, ele pode querer se candidatar.
Lembre-se, só tem capacidade eleitoral passiva, ou seja, só é elegível quem antes é alistável. A alistabilidade, o exercício da capacidade eleitoral ativa é uma condição de elegibilidade. Então essa foi uma dúvida. Agora, as dúvidas quase todas ficaram concentradas no seguinte, no 14, parágrafo 7º, que é o famoso inelegibilidade reflexa, que é aquela inelegibilidade que decorre de quê? De casamento, de parentesco, de afinidade. Então, eu vou lhe dar algumas dicas para estudar isso. Por quê? Porque eu trabalhei esse parágrafo 7º muito robustamente aqui no nosso livro, mas é claro que aquela conversa com o autor, e eu sou professora, eu acho que isso acaba ajudando você a entender os pontos de forma mais didática. Então, venha cá. Quando você estuda o 14, parágrafo 7º, em primeiro lugar, você está estudando uma inelegibilidade que é relativa. Ou seja, ela não atinge a pessoa em todos os cargos. Você percebe isso? Você está estudando uma inelegibilidade que vai impedir que a pessoa concorra a cargos específicos. Pegou essa? Ótimo. Primeira dica. Segunda dica. Essa inelegibilidade é chamada de reflexa por quê? Porque, na verdade, ela não é culpa da própria pessoa. Essa inelegibilidade reflexa, ela parte de um chefe do Poder Executivo e atinge as pessoas que estão próximas a ele. Quem são as pessoas mais próximas ao chefe do Poder Executivo? Em primeiro lugar, seu cônjuge ou companheiro. Lembrando que, apesar de o 14, parágrafo 7º falar cônjuge, o Supremo Tribunal Federal entende que é cônjuge ou companheiro de união homo ou heteroafetiva. A DPF 132, o Supremo equiparou essas famílias todas para efeitos jurídicos, tá? Então, vamos lá. A inelegibilidade é chamada de reflexa porque ela parte do chefe do Poder Executivo e atinge quem está mais próximo a ele. Quem? O cônjuge ou companheiro de união hetero ou homoafetiva e os parentes consanguíneos ou por afinidade até segundo grau. Grave esse segundo grau porque o examinador em prova coloca terceiro grau, tá bem? Esse é o primeiro ponto. Pois bem, por que eu criei, por que como constituinte, digamos, eles criaram essa inelegibilidade na Constituição? Para evitar que uma mesma família se encastelasse no poder. Porque imaginemos que João seja o governador do estado. Aí o João tem 4 filhos. Os 4 filhos querem disputar o cargo de prefeitos municipais em 4 municípios importantes do estado. Aí as pessoas desses municípios vão imaginar, uai, é melhor a gente votar neles, porque o pai é o governador, é claro que o pai vai ajudá-los, vai transferir mais verbas para esses municípios, então isso permitiria que uma mesma família se encastelasse no poder. Para evitar isso, a Constituição trouxe a seguinte vedação. Se o sujeito é chefe do Poder Executivo, essas pessoas que são mais próximas a ele, cônjuge, companheiro, parentes afins ou consanguíneos até segundo grau ou por adoção, essas pessoas não podem se candidatar na circunscrição dele. Aí você vai dizer, mas uai, qual é a circunscrição dele? Eu lhe digo, depende do chefe do Poder Executivo. Estamos falando do presidente? A circunscrição dele é o país todo. Então, essas pessoas próximas estão impedidas no país todo. Se o sujeito é governador do estado X, as pessoas próximas, cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção, estão impedidas de se candidatar no estado. Então, são os cargos estaduais que importam. Agora, se o sujeito é chefe do Poder Executivo em âmbito municipal, é prefeito do município X, a circunscrição dele é só aquele município. Então perceba que é uma inelegibilidade relativa que não impede que a pessoa se candidate a qualquer coisa. Traz impedimentos específicos para cargos específicos. É reflexa porque não depende da pessoa, depende de quem é o chefe do Poder Executivo e do fato de ele ser chefe do Poder Executivo gerar inelegibilidade reflexa para quem está no entorno dele. Então veja, não depende de mim, depende da circunstância, por exemplo, de eu ser casada com o prefeito do município X. Se eu sou casada com o prefeito do município X, eu sou cônjuge dele. Não é minha culpa, mas o fato dele ser o prefeito do município X traz para mim uma inelegibilidade, que é chamada de reflexa, por quê? Porque parte dele reflete em mim, que sou uma pessoa próxima a ele, tá? E aí como é que você resolve questões sobre isso? Você descobre na questão quem é o chefe do Poder Executivo. Alternativas, presidente, governador ou prefeito. Descobriu quem é o chefe do Poder Executivo, delimita a circunscrição dele. Presidente, país todo, governador, aquele estado específico, prefeito, aquele município específico. Procura na questão, agora que você já achou o chefe do Executivo, quem são os outros personagens. Esses outros personagens só serão atingidos pela inelegibilidade se forem cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim até segundo grau ou por adoção. Aparece muito nessas questões um parente de terceiro grau, um tio, um primo, que é parente de quarto grau, entende? Aparecem essas pessoas laterais. Elas vão ser impedidas? A inelegibilidade vai atingi-las? Claro que não, porque o grau de parentesco já está mais adiante. Então, descobriu quem é o chefe do executivo, delimitou a circunscrição dele, descobre quem é o outro personagem, quem são os outros personagens. É cônjuge? É companheiro? É parente até segundo grau? Você vai se fazer uma próxima pergunta.
quer se candidatar dentro da circunscrição dele ou fora? Se for fora, tá valendo. O sujeito é prefeito, meu personagem, João, é prefeito do município X. A esposa dele, que é cônjuge, quer se candidatar no município Z? Pode. O filho dele, Joãozinho, quer se candidatar a vereador no município A? Pode. Agora, se esses parentes próximos e o cônjuge quiserem se candidatar dentro do município dele, só será possível se, aí vem a parte final do parágrafo 7º, só será possível se eles já são titulares de um mandato eletivo e só estão se candidatando à reeleição. Aí é possível, porque eles não estão tentando pegar carona na carreira política do chefe do Poder Executivo. Eles já têm um mandato que é anterior, entende? Então, se o sujeito já tem um mandato eletivo e agora quer se candidatar ali dentro daquela circunscrição, mas é a reeleição, porque ele já tem um mandato, ele pode, não tem problema nenhum. Então, vamos imaginar um exemplo que aconteceu, hipoteticamente, em 2016. Imaginemos que no ano de 2016, João se candidatou ao cargo de prefeito do município A e seu filho Joãozinho, ao mesmo tempo, se candidatou ao cargo de vereador do município A. Isso pode acontecer? Uai, claro! Pai e filho são candidatos dentro do mesmo município a cargos diferentes. Paciência, aconteceu. Os dois foram eleitos. Agora, em 2020, o que João, que é o prefeito, quer? Se candidatar à reeleição. Ele pode? Pode. Tem um mandato, quer se reeleger para o próximo subsequente, é possível. O filho dele quer se candidatar em 2020, de novo, à eleição de vereador nesse mesmo município. Pode? Claro que pode, porque o filho já é titular de mandato eletivo e é candidato à reeleição. Agora, imagine que, além de Joãozinho, João, prefeito do município A, tenha uma filha, Maria. Aí Maria pensa, uai, meu pai é prefeito desde 2016 aqui no município, meu irmão é vereador desde 2016 aqui no município, agora em 2020, meu pai e meu irmão vão disputar a reeleição. Quer saber? Eu quero também tentar ser vereador aqui neste município A. Ela pode? Resposta, claro que não. Por quê? Porque ela não pode se candidatar a um cargo eletivo dentro do município onde o pai dela, que é parente de primeiro grau, é o chefe do executivo. João, chefe do executivo. Qual a circunscrição dele? Município A. Personagem, Maria. Qual é o parentesco? Primeiro grau, pai e filho. Ela pode se candidatar a alguma coisa? A várias. Mas no município dele, porque é a primeira vez, não. Inelegibilidade reflexa a atingiu. Se fosse outro município, ela poderia? Poderia. Se fosse um cargo, por exemplo, fora do âmbito municipal, 2018, ela quis disputar o governo do estado, ela poderia, porque ela está fora da circunscrição dele. Mas na circunscrição dele, pela primeira vez, não, porque a inelegibilidade reflexa a atingiria, tá? Então, estudar o 14, parágrafo 7º, nada mais é do que cumprir esse passo a passo. Identificar o chefe do Poder Executivo, identificar a circunscrição dele, identificar quem é o outro ou quem são os outros personagens, se eles têm ou não parentesco relevante constitucionalmente com o chefe do Executivo. Identificou isso tudo? Descobre onde esse parente que tem parentesco relevante com o chefe do Executivo quer se candidatar. Se for fora da circunscrição dele, pode. Se for dentro, só será possível se for reeleição. Se for eleição pela primeira vez, não. A inelegibilidade reflexa veda. E aproveitando para me despedir de vocês, a inelegibilidade reflexa do 14, parágrafo 7º deve ser estudada de forma acompanhada com, em primeiro lugar, a súmula vinculante número 18. Tá? Súmula vinculante 18 e um recurso extraordinário importante que limita o alcance da súmula vinculante 18, que é o 758-461. 758-461, quem relatou foi o saudoso ministro Teori Zavascki. Pois bem, foi muito interessante conversar um pouco sobre os direitos políticos. Eu já extrapolei aqui um pouco o horário, peço desculpas, mas me despeço dizendo a você que ainda não tem o nosso manual, que agora eu vou divulgar nos stories, o cupom para você comprá-lo com desconto, aproveitando então este dia, este evento. E claro, não posso deixar de anunciar que esta semana a editora Juspodium faz aniversário. Então, se você está esperando, essa é uma grande oportunidade de adquirir este e outros tantos excelentes livros que a editora publica, tá? Então, é aniversário da Juspodium essa semana. Vá acompanhar lá no site da editora as promoções e os eventos festivos todos que nós teremos na Juspodium, tá bem? Então, muito obrigada pela presença de todos, um bom almoço para vocês. Semana que vem estamos juntos com um capítulo difícil e importante, que envolve o estudo dos remédios constitucionais. Vai ser um prazer, na próxima terça-feira, falar desse assunto aqui com vocês todos. Muito obrigada, essa live fica disponível no canal do YouTube da editora, porque agora o Instagram não permite mais que eu a compartilhe aqui por 24 horas. Eu não sei por que isso mudou, ainda vou estudar e pesquisar o que foi que aconteceu, mas possivelmente é porque eles querem que a gente poste no IGTV. No entanto, tá indo lá pro canal do YouTube da editora. Um grande abraço, muito obrigada pela presença e bom almoço a todos. Valeu!